Bem no meio do coração de São Paulo, entre a movimentação, república e a diversidade cultural do centro da capital, existe um espaço dedicado à preservação da memória, da arte e das histórias da comunidade LGBTQIA+. O Museu da Diversidade Sexual é muito mais do que um espaço de exposição. É um espaço de acolhimento, resistência e de construção da cidadania por meio da cultura. Estamos aqui hoje no Museu da Diversidade Sexual em São Paulo, na Estação República do metrô. O museu ele traz e também abre ao público os debates sobre os corpos LGBTs em São Paulo, e ele busca trazer essa discussão, né, sobre os corpos e a importância dessa comunidade para a capital. Baseado em um diálogo permanente com o movimento social, o museu tem como objetivo promover visibilidade, dignidade e reconhecimento para diferentes identidades e expressões de gênero e sexualidade. Cada exposição representa não apenas uma manifestação artística, mas sim um ato de preservação da memória e da afirmação da identidade. O Museu da Diversidade Sexual é um equipamento público da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa de São Paulo. Sua gestão é realizada pelo Instituto Odeon, organização responsável por desenvolver projetos culturais e educativos que aproximam a população da arte e da cultura. Mais do que preservar um acervo, o museu procura construir ponte entre a história e o presente, fortalecendo o diálogo com escolas, universidades, artistas e movimentos sociais. O acervo reúne mais de 100 obras entre pinturas, esculturas, fotografias, vídeos, documentos e relatos históricos que ajudam a contar parte da trajetória da comunidade LGBT no Brasil. Além de um espaço que contém obras de artes e esculturas, o museu traz e convida o espectador a entender a resistência do movimento LGBT como um movimento social, né, e além disso, como um movimento político também, né? Além também de trazer a questão do envelhecimento das pessoas LGBTs, que felizmente está cada vez mais crescendo durante os anos. Então o museu traz muito representatividade e muita cultura em seu acervo. Isso é muito importante para a comunidade LGBT, não só como movimento social, mas também como movimento político, movimento de amor. O do museu também possui um significado muito importante. Situado próximo ao Largo do Aroche, um dos espaços historicamente mais associados à comunidade LGBTQIA+, em São Paulo. O museu integra um território marcado pela convivência, pela diversidade e pela resistência. Ao longo das décadas, a região tornou-se referência para manifestações culturais, encontros e espaços de sociabilização da comunidade, fortalecendo o sentimento de pertencimento e identidade. Essa relação entre museu e território amplia o papel da instituição, conectando a memória preservada dentro da galeria com a história vivida diretamente nas ruas do centro de São Paulo. Acho que quando a gente pensa em comunidade LGBT, a gente fala de uma comunidade que tem muita pouca história documentada, mas muita coisa que se fala da sua história. A gente tem um acervo muito grande falando sobre, por exemplo, a epidemia do HIV e da AIDS e todo o impacto na comunidade LGBT e também a questão da mídia, né? Por exemplo, uma parte toda destinada a Roberta Close e toda a sua transição na própria mídia. E quando a gente fala disso, é muito interessante pensar que histórias que estão sendo contadas e como esse museu permite com que a gente conte nossas próprias histórias, ainda mais nesse espaço, né? O Largo do Aroche, a questão histórica LGBT, não é à toa que a gente vem ocupando esse espaço, e você ter imagens de Márcia Pantera, Roberta Close nesse espaço mostra o quão importante a nossa história pode ser. Esses registros evidenciam histórias muito vezes apagadas da memória oficial do país e que hoje encontram espaço de reconhecimento e valorização. Além das exposições, o museu promove oficinas, cursos, rodas de conversa e atividades educativas, voltadas para diferentes públicos. Essa ação reforça a proposta de transformar o espaço em um centro de produção de conhecimento e reflexão sobre a diversidade. Aqui na exposição, o que você mais gostou de ver? Eu acho que como a comunidade LGBT é uma comunidade, ela é pluralidade, não é feito só de dor, muito menos de sofrimento, a gente também tem muita história e muita risada para dar. Sendo a direção do Museu da Diversidade Sexual, as atividades educativas dialogam diretamente com o acervo e com o território onde o museu está inserido, aproximando a cultura, a arte e a história da população. Em um momento em que discutir diversidade, direitos humanos e inclusão continua sendo um desafio para a sociedade, espaços como o Museu da Diversidade Sexual mostram que preservar a memória também é construir o futuro. Mais do que um museu, o local se consolida como um ambiente de cultura, educação e diálogo, reafirmando que a diversidade faz parte da história de São Paulo e merece ser conhecida, valorizada e respeitada. Se você é uma pessoa queer ou aliada e quer conhecer mais sobre os segredos do acervo, venha conhecer o Museu da Diversidade Sexual. Ele fica aberto das 10 da manhã às 6 horas da tarde, de terça a domingo.